Olá para vocês, de novo aqui falando sobre o arquétipo feminino. Dessa vez nós vamos falar sobre Perséfone, ou também chamada Cora, né? Ela é uma sacerdotisa governante do mundo invisível. Então é a que mais chega perto da nossa sacerdotisa do tarô. O que ela representa? As mulheres que são meigas, femininas, dotadas, né, de um poder criativo e também aquelas mulheres que focam bastante na parte espiritual. Então, as mulheres, elas são... Eu não gosto muito esse tipo de mulher, né? Perséfone. Elas são facilmente conduzidas por serem meigas, né? Por se preocuparem extremamente com o outro. Então elas são facilmente conduzidas pelos outros e aí elas têm dificuldade de se posicionar. E às vezes até compreender aquilo que elas querem para a vida delas, para onde elas devem ir, enfim. Por quê? Porque ela está muito ligada aos outros, né? A Perséfone representa também a mulher que faz tudo para agradar a mãe. Então são aquelas boas meninas, são obedientes, são cautelosas, recatadas, dependentes, passivas, tudo porque querem agradar a mãe, né? E aí elas acabam cedendo muitas coisas, às vezes cedendo tudo para se adaptar aos desejos do outro. Seja esse outro quem for. Nós falamos da mãe, mas pode ser o outro do relacionamento afetivo, outro ou outra, não importa. E elas acabam, parece que elas não têm personalidade. Por que tudo isso acontece? Porque elas evitam, elas não suportam criar atritos. Isso desperta grande desconforto nelas. E por conta de serem desse jeito, às vezes elas despertam raiva nos outros, né? E aí elas podem até se tornarem manipuladoras, né? Por conta... É difícil falar disso, porque na verdade para elas não se consideram manipuladoras. Manipuladoras é o rótulo que eu, que estou de fora, dou a essas pessoas. Porque na verdade a grande preocupação é não criar atrito. Então quando eu tenho essa preocupação, eu vou me comportar de uma maneira submissa, de uma maneira passiva, enfim. E aí os outros de fora podem até dizer que a pessoa está sendo manipuladora, né? Para atingir os seus objetivos. Então, é uma palavra muito forte no caso desse arquétipo, mas normalmente as pessoas tendem a ver essas pessoas que têm o arquétipo da Perséfone como pessoas infantis, dependentes, pessoas que necessitam do outro para realizar as mínimas tarefas, né? Como profissionais, não são pessoas exatamente que se destacam, né, pelo conhecimento profissional, porque elas são indecisas, inconstantes, né? E isso pode trazer para essas pessoas que têm o arquétipo Perséfone mudanças de emprego, né? Assim, mudam constantemente de emprego. Agora, são pessoas que, ao focarmos, né, por exemplo, elas, como é que eu digo? Elas sintonizam muito bem o lado inconsciente.
e elas podem se destacar no campo espiritual por causa disso, né? A gente pode ter grandes médiums aí também. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sombra, né? Do arquétipo feminino, que nos cabe aqui, que é a sacerdotisa. Se nós não nos apossarmos dessa energia que tem dentro da gente, a gente pode acabar querendo controlar a vida de todo mundo, né? Querendo manipular. E aí a mãe carinhosa se transforma na controladora emocional, né? Por meio de quê? Por meio de ameaças. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? As palavras doces podem se transformar em fofocas. E isso é o lado sombra da sacerdotisa. A falta, né, de amor pode causar depressão, falta de cuidado com a própria vida, né, com a aparência, falta de motivação. E pode vir também aquele sentimento de ser traída. Ser traída por todas as pessoas, né, que não se importaram. Ela cuidou e eu não estou vendo a retribuição. Então, já está acendendo ali um aspecto sombra dessa sacerdotisa. Como eu falei, né? Manipuladora, ela pode ir em graus, essa manipulação, até chegar a uma atitude de ser megera, dominadora de tudo, né? Só porque resolve algumas coisas, né? E aí esse lado sombra, ele pode trazer consequências no nosso físico, né? Então, problema nos ovários, no útero, que é justamente o nosso centro de geração de vida, né? Aumento de peso, câncer de mama, câncer nessa região abdominal, né? Tudo isso são somatizações podem ser somatizações desse lado sombra também. Então, se eu identifico em mim algum aspecto sombra, o que é que eu preciso fazer primeiro? Primeiro é aceitar, tá? Não consigo trabalhar nada que eu negue de antemão. Então, eu preciso aceitar. Não é para me julgar, não se julgue. É um aspecto sombra que você identifica. E agora eu tenho que agir. Então, um exemplo. Você parou a sua vida por causa de uma carência afetiva, né? E aí, o que aconteceu? Você passou a direcionar tudo da sua vida, o seu querer, né? Para as pessoas que estavam aí ao seu redor e esqueceu de você mesma. Então, esse é um lado sombra que você identifica. Você vai ter que aceitar. Eu não posso trabalhar com a ideia de que existe um padrão e eu preciso me encaixar nesse padrão, tá? Porque se eu trabalho com essa ideia, eu já estou com um critério de julgamento aí. E uma das coisas que eu disse anteriormente foi: não julgue. Identifica, não julga e age. Então, você vai ter que olhar para o seu temperamento. Então, digamos que você encontre nesse lado não sombra que uma habilidade que você tem
é de cuidar da família e cuidar da casa. Então, essa qualidade do arquétipo da grande mãe serve perfeitamente para você. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai utilizar isso a seu favor. E aí significa, por exemplo, você pensar em atividades que de certa forma, peçam para você exigir esse arquétipo da mãe, da grande mãe. Por exemplo, atividades que trabalhem com aconselhamento de pessoas. Então, aí nós temos desde a psicologia, mas também temos as terapias, os reikis, as massagens, os florais de Bach, atividades ligadas à beleza feminina, né? Vamos cuidar desse universo feminino, maquiagem, moda. O que é isso? Eu estou exercendo esse aspecto que eu encontrei em mim, que é a minha qualidade, né? Eu gosto de cuidar da família, eu gosto de cuidar da casa. Então, a gente precisa compreender que estou falando diretamente com você, a sua verdadeira força só irá trabalhar a seu favor se você se aceitar. Aceitar o seu temperamento e focar na sua vida. Transformar para que você consiga chegar onde você quer chegar. E o melhor cuidado, né, que você pode dar aos outros, no caso da sacerdotisa, é estar bem com você mesmo. Bem com a sua vida, bem em saber quem você é. Então, esse é um exemplo de como você pode começar a mudar e começar a transformar baseado naquilo que você entende de você mesmo. Mas o recado mais importante é: identifique qual é o seu aspecto sombra, não julgue, haja, tá?